Olá, gente, tudo bom? Eu sou o João e eu vou estar dando hoje aqui a aula de Next.Out para vocês, certo? Eu tô sem câmera porque a minha webcam quebrou, então essa aula aqui vai ser só no áudio e no compartilhamento de tela, tá? Mas eu acho que vai dar para entender tudo direitinho. Então, o Next.Out.js é uma biblioteca de Next.js para autenticação, certo? E a autenticação é nada mais que o login do cliente no site, né? A criação de uma conta, cadastro e tudo que envolve isso no site. E em qualquer aplicação web, assim, os sites mais complexos, incluindo o projeto final de vocês do processo trainee, envolvem isso. Então é muito importante. A Struct tem uma documentação, a gente tem uma documentação interna, foi até eu que fiz a documentação, tá bem aqui, sobre o Next.Auth, então eu vou estar usando ela como base aqui, porque eu sei que está testado, eu que fiz, então eu pesei recentemente, está fresco na memória, eu vou usar ela, certo? E todas as documentações que eu usar aqui eu vou dar deixando o link na descrição do vídeo e na lista de exercícios, perfeito? Então tá, o Nexthouse oferece algumas maneiras de você fazer essa autenticação do cliente, certo? A primeira é de credenciais, que você como site estipula alguns requisitos para o cliente fazer o login, como o mais comum acho que é login e senha, né, que todo mundo conhece. Só que isso aí dá muito trabalho e não é o foco do Next.Auth. Ele também tem outra forma que é o Auth0, que permite que a gente use a autenticação externa de empresas externas, assim, por exemplo, a autenticação externa do Google. Sempre que você entra no site e tem aquele botãozinho logar com o Google, essa é a autenticação externa do Google que eles oferecem. E a gente usa ele porque tem de várias empresas também, tem do GitHub, tem do Facebook. Aqui atrás tem até alguns ícones de empresas que têm autenticação externa, certo? Só que a gente usa a do Google, que tem mais documentação disponível e a que melhor funciona, a gente mais usa. Então, o exemplo que eu vou fazer na aula de hoje é com base nessa autenticação externa do Google. Vai ser uma aula mais prática e na aula ao vivo a gente tira qualquer dúvida e fala mais os conceitos. Ou refaz a prática também, se vocês estiverem precisando. Enfim, pra gente implementar o Next.Auth no nosso projeto, a gente tem que primeiro ter um projeto Next, né? Então eu vou abrir aqui com vocês e fazer do zero pra gente implementar junto, perfeito? Eu tô aqui no meu diretório já. Eu vou criar um diretório de teste aqui só pra gente testar, certo? Text Next Auth e entrar nele. Se a gente vir aqui na documentação de Next, para criar um aplicativo, uma aplicação Next, é só usar esse comando aqui, npx create next app @latest, certo? Que ele vai criar. Assim que a gente bota o comando, ele vai fazer uma série de perguntinhas para se estruturar melhor as configurações da aplicação. Eu vou botar um nome aqui de teste, porque hoje eu estou criativo. E como é uma aplicação de teste assim, eu vou botar o padrão mesmo de TypeScript, Tailwind. Vou estar usando o App Router, certo? Ele demora um pouquinho para carregar mesmo, mas vamos aqui para a documentação. Para a gente adicionar o Next.Auth no nosso projeto, basta dar um yarn add ou um pnpm add Next.Auth, certo? Que ele já vai implementar tudo. Esperar só ele baixar aqui. Para implementação aqui, ele tem duas implementações diferentes se você estiver usando o Pages Router ou o App Router em Next.js. Eu vou estar usando aqui o App Router porque ele é o mais novo e é com que eu testei mais vezes. Mas tem a documentação disponível para os dois, se vocês quiserem. Certo? Aqui eu já vi que vai dar um problema porque o meu negócio está desatualizado aqui. Hóstia. Não sei se eu deixo isso no vídeo porque é um problema que pode dar no de vocês, gente. Isso aqui é o Node. É o que. O Node está desatualizado, ele precisa de uma versão mais nova do Node, né? Então eu vou deletar esse que eu acabei de fazer pra gente ver esse negócio melhor. NVM é o Node Version Management para ver as versões do Node. Deixa eu ver aqui. Ele não está instalado. Eu tô até com o site do Node aberto aqui. Eu posso deixar o link na descrição também. Talvez essa parte do vídeo eu corte, que ela é mais uma coisa fora disso. Tá. Talvez eu corte mesmo, acho que eu vou cortar. Já fiz isso algumas vezes, eu não sei se eu entendi direito como é que funciona o Node
versionamento do Node. Às vezes eu tô tendo que, quando eu mudo de diretório, ele dá uma bugada. Vamos ver aqui. Vamos ver se deu certo. Aí, perfeito, deu certo. Então eu vou fazer de novo. Eu tava onde? Criar aplicação de Next, perfeito. Eu vou mandar o mesmo nome de teste e fazer tudo no automático aqui, só pra gente ir rápido. Eu tô com medo desse vídeo dar mais de muito tempo aqui, mas por enquanto estamos tranquilo. Aí eu venho aqui, copio. Essa é a documentação que eu falei, certo? Instalação, eu vou copiar esse comando aqui pra adicionar o Next no nosso trabalho. Só esperar ele terminar. Ó, você percebe que ele já não deu esses erros aqui que ele deu da última vez, certo? Perfeito. Não, antes disso eu vou entrar no diretório que eu acabei de criar, o teste, e instalar dentro dele já o NextAlf, certo? Se tudo der certo, ele não vai travar. Próximo passo, eu vou ter que criar, dentro dessa sequência de passos aqui, eu vou ter que criar um Route.js para elaborar as rotas e fazer a ligação entre a nossa aplicação e o servidor do Google de autenticação, certo? Ele vai demorar um pouquinho aqui. O Google, para ele fazer a autenticação, ele exige duas variáveis aqui que ele estipula. O ID do cliente e o segredo do cliente, que você consegue através de um site do Google aqui, da plataforma oficial deles, que eu vou mostrar pra vocês, a gente vai fazer junto. Aqui pelo que eu vi ele instalou tudo direitinho. Eu gosto de dar um pnpmi, que é tipo uma atualização nos pacotes que tem dentro do nosso projeto já, pra ele dar uma atualizada, ver se não tá faltando nada. Ó, deu alguns... Meu Deus do céu. Aí talvez seja um problema. Aí ele instalou. Eu gosto de dar um pnmi e um yarn install, que é a mesma coisa, só que com o yarn, né? Olha, ele instalou algumas dependências ali. Vou dar um yarn install aqui, só por via das dúvidas. Aí, ó, up to date. Tá tudo certo. Vamos abrir ele no VS Code, pra vocês terem uma ideia de como ele tá. Eu só inicializei ali o processo next e adicionei o NextAlf. Então, ele basicamente vai estar assim, ó. Se ele quiser abrir, né? Porque o computador tá lento hoje, velho. Eu vou agilizando o negócio do ID do cliente e do segredo do cliente aqui no Google. Aqui no repositório que eu falei pra vocês, você vem aqui na parte de como conseguir as credenciais para a autenticação externa do Google. Ele tem esse link aqui para o console de desenvolvedores do Google. Aí você abre ele na guia do lado aqui. Deixa eu ver se abriu. Cara, não abriu ainda, velho. Enfim. E essa é a tela que vai aparecer no Google. Eu já tenho um aplicativo aqui que usei de novo o nome teste, né? Porque eu gosto bastante desse nome. Eu vou excluir aqui pra gente conseguir criar junto e vocês entenderem como é que funciona o processo. Você vai abrir essa tela aqui. Você, né, nessa aba de APIs e serviços, você vem nessas credenciais aqui e clica em criar credenciais. Você vai estar com a sua conta logada, certo? E em criar credenciais você clica em ID do cliente ou ALF. Perfeito? E vai aparecer essa telinha aqui, ó. Criar o ID do cliente ou ALF. No tipo de aplicativo, normalmente a gente vai ficar selecionando a opção de aplicativo web, que vai ser o caso do seu projeto do trainee também no final. Aqui eu vou botar o nome de teste, para não perder o costume, né? E aqui tem essas duas URLs que ele pede para você adicionar. Origem JavaScript atualizadas. Isso é a URL de onde vai ser rodado a sua aplicação. Como eu vou estar rodando localmente, eu vou botar a porta 3000, que é a porta que abre quando a gente roda localmente, certo? Então essa aqui, ó, já está salva até. E nessa URL de desoriçamento autorizados, é uma URL que o próprio Google te dá, até tá da documentação aqui, que é essa. Tá da documentação do Google, eu peguei de lá, certo? Aí você pode criar, e assim que você clicar em criar, ele já vai te gerar aqui o seu cliente-alvo criado, e o ID do cliente, que é esse númerozão gigante aqui, e a chave secreta do cliente, que é isso aqui. Perfeito?
Voltando para o nosso código aqui, que ele não abriu ainda, velho. Não sei o que aconteceu, não. Rapaz. Aí, ó, abriu. Perfeito. Quando a gente abre aqui, a gente vê que tem aqui o código básico do Next, de uma aplicação Next. No nosso source, na pasta source, tem aqui o nosso page, que é onde vai rodar na tela, né, quando a gente abre a aplicação. É isso que vai pra, se a gente rodar aqui agora, vocês podem ver. Se a gente der um yarn dev para abrir a porta 3000 localmente, ele vai gerar um link, se der tudo certo, né? Pronto, ele vai gerar esse link aqui, ó, você aperta Ctrl e botão esquerdo nesse link, ele vai te levar pro link, pro site onde está rodando. Aí você vê que o link aqui é localhost 3000, que é a porta que a gente está rodando ele. Nossa, hoje tá lento, velho. E vai aparecer o que está no código padrão do Next quando a gente abre. Perfeito? Esse layout aqui é a root da nossa aplicação, depois a gente vai mexer nela. E agora não está carregando, realmente. Aí vamos seguir com a documentação aqui. Ó, a gente vai criar uma página. Não é aqui não, é aqui, ó. No folder app a gente vai criar outro folder, API Alf Next Alf, certo? Ó, app, clicamos direito, new folder, app, API Alf Next Alf. E nesse folder que a gente criou, a gente vai criar um arquivo route.js para gerenciar as nossas rotas. Nesse aqui, eu vou copiar esse código aqui e eu vou explicando ponto a ponto para vocês entenderem o que estão fazendo. Porque a gramática, a sintaxe do Next estão pegando de pouco a pouco, eu imagino. Aqui tem um exemplo padrão, mas como a gente vai usar o do Google e tem um exemplo do Google, eu vou usar direto ele, certo? A gente copia e cola isso aqui. Eu vou explicar para vocês. Aqui ele está importando o NextAuth para fazer rodar os comandos NextAuth e o Google Provider que é da documentação do Google mesmo. Aqui a gente está estipulando os nossos provedores, que no momento vai ser só o Google, e as variáveis que ele necessita, que é o cliente ID que eu falei para vocês e o segredo do cliente que a gente pegou lá na página de autenticação do Google. Essa aqui, ó, são esses dois números. A gente tem que armazenar essas variáveis dentro do nosso código. Então, para isso, a gente vai criar um novo arquivo chamado .env, certo? E dentro dele, a gente vai criar essas duas variáveis. É só copiar aqui o Google ID e botar um igualzinho para ele saber que é uma variável, certo? E o Google Client Secret. Perfeito. Aí você só copia e cola esses números aqui nos seus respectivos valores. O ID do cliente no ID do cliente. E o segredo no segredo. Isso aqui são dados confidenciais, não é bom você deixar isso dando mole aí. Mas eu tô confiando que eles não vão me hackear, então tô mostrando tudo, não vou botar blur também. Aqui, ó, carregou a nossa porta que eu tinha aberto um tempo atrás. E essa abertura padrão aqui da nossa page, ó, Get Started with Editing, é a mesma, sabe? Então essa é a padrão. Eu não vou mudar muito ela, eu vou só adicionar um pouco aqui para vocês entenderem como é que vai ser implementado. Mas se você abrir, ele vai estar assim. Perfeito, agora que a gente fez agora que a gente fechou essa conexão pelo .env, pelo route.js do servidor de autenticação do Google com a nossa aplicação, a gente vai partir uma parte mais prática agora, que é implementar essa autenticação. Eu vou implementar ela do jeito mais fácil que eu acho, que é com um botão de login, de inscrição, certo? E vocês vão ver. Aqui no app eu vou criar um folder chamado Components, onde você vai botar a navbar, o footer, o corpo do teu site e chamar nesse layout aqui, perfeito? E vou criar... Não, perdão, eu ainda vou configurar tem que configurar um pouco do NextAuth, me confundi aqui. Olhando a documentação aqui, a gente vê que tem um tópico falando sobre useSession. Esse useSession é um método, uma função do NextAuth para você conseguir os props, né, os status da sessão do cliente. Então isso é útil para você ver se o cliente está autenticado já, se você vai, o que você vai fazer com essas informações cabe a você, mas normalmente você vê se o cliente está autenticado e oferece a opção dele sair, dar logout, e se ele não estiver autenticado, você dá a opção dele dar login, certo? E para fazer isso eu preciso
de uma tag session provider aqui para dar permissão do user session acessar as informações do usuário, né? E como é que eu faço isso? Na pasta components que eu já criei, eu vou criar um arquivo provider.jsx, não é isso? Não, acho que é tsx, perdão. Vou criar um arquivo provider e vou copiar isso aqui que está na documentação para dentro do meu arquivo. E o que está falando? Esse use client aqui é importante, é uma sintaxe do next auth, para ele saber de que biblioteca está pegando as coisas e fracionar melhor o seu código, digamos assim. Então aqui eu tô importando essa tag que eu falei de session provider, que vai dar acesso do use session, que é outra função, para os dados do usuário, certo? E eu já está implementado aqui. Aqui esse set provider está no props do children da função. Isso aqui é como se fosse o nosso código inteiro, certo? Aí ele está envolto nele, dando acesso ao do session provider. Para fazer isso aqui funcionar, eu tenho que vir aqui no layout. Eu falei que essa é a raiz do nosso código. Esse children aqui é o que representa toda essa brincadeira aqui, ó. Tudo isso aqui está dentro do children. E eu vou botar esse children rodeado pelo session provider. Não, mas já que o session provider está dentro do providers, eu vou botar essa tag providers aqui em volta daquele children, do layout. Acho que deu pra entender, não sei se eu tô sendo muito... tô me repetindo muito. Eu uso esse providers aqui e boto children dentro dele, certo? Agora o useSession a função useSession está configurada, ela vai conseguir acessar os dados do usuário. Aí vai dar pra gente criar o nosso botão de inscrição. Esse botão vai ficar dentro do components, vou chamar ele de sign-in, certo? Botão de inscrição, .tsx também. E eu tô com o exemplo dele montado aqui na documentação. Perdão, tô com o exemplo dele montado aqui na documentação, eu vou copiar e explicar ponto a ponto, certo? É esse aqui, se eu não me engano. É importante você botar o use client, senão ele não vai dar certo, tá? Eu tenho que até atualizar a documentação e botar isso lá, senão ele não vai dar certo. Tá, agora a gente está importando do React aqui, perfeito. A gente está importando as seguintes funções do NextAuth. O SigeIn, que é o de entrar, fazer a autenticação. O SigeOut é quando o usuário já está autenticado, ele sair. E o useSession, que é para pegar essa informação, se ele está autenticado ou não. Então aqui eu peguei essa função useSession, ele retorna o dado session, que tem a ver com a autenticação do usuário. Ele tem 3 formas, se o usuário está autenticado ou não, e uma no meio deles, que não é muito importante agora. Aí eu botei um condicional aqui, if, se o session existe e ele está linkado a algum usuário, quer dizer que o usuário está autenticado. Perfeito? E nesse caso dele estar autenticado, eu fiz aqui um botão dentro do undiv, que ao clicar no botão ele sai. E você pode ver que apenas com a função de sign out, ele já faz ele desloga o cliente, o usuário, perdão. E se ele não estiver autenticado, se isso aqui falhar, ele vai dar o botão de sign in para o cliente. Perfeito? Aí eu pego essa função aqui, que eu tenho como sign in button, e boto dentro do meu layout aqui, que eu falei que é o root do nosso código, lembra? Eu boto ele dentro do providers, o providers vai envolver tudo. Eu acho. Não, é isso mesmo, eu acho doido. Sign in function. Sign in, como é que eu escrevi? Sign in button. Dessa melhor forma aqui. Agora ele não tá gostando não do jeito que eu escrevi, não sei porquê. Perfeito, agora sim. Agora, teoricamente, era para esse botão aparecer... Deixa eu ver quanto tempo de vídeo tá. 20 minutos. Era para ele aparecer na nossa aplicação web que a gente abriu. E cá está ele. Claro que na tua aplicação não vai ficar assim, eu fiz o jeito mais básico possível, certo? Mas vocês vão aperfeiçoar isso com Tailwind e com CSS para ele ficar bonitinho. Vai ficar um botão no meio de tudo assim, separado. Não vai ser no cantinho da tela escuro assim, não. Mas, teoricamente, se a gente clicar nesse botão aqui, ele já vai iniciar a autenticação com o Google. Aqui eu estou deslogado, né, porque eu acabei de entrar. Vamos ver. Cliquei no botão, aí ele já dá a opção de fazer a autenticação do Google. E quando eu clico nele, ele, que nem nos sites onde ele é implementado, ele já abre um site do Google aqui pra gente fazer a autenticação com a nossa conta.
fazer com essa conta aqui. E eu estou logado. Você percebe que eu não dei o meu nome, João Pedro Fernandes, eu não dei meu nome e ele sabe, e ele já requer o meu nome porque como a gente fez o provider e o user session tem acesso aos dados do usuário. Deixa eu ver onde está aqui o... Em algum lugar, calma aí, acho que foi no botão mesmo que eu botei. Ó, aqui ele já faz user session name, no caso eu estou logado, né? Aí a sessão existe, ela está linkada ao meu usuário. E o user session tem acesso a esse usuário. Ele tem acesso ao nome do usuário e aos dados do usuário, aos próprios do usuário também. Aí eu botei o nome aqui e aparece João Pedro Fernandes logado. E essa é a autenticação do NextAuth pelo Google Provider, certo? Aí se eu clicar em Sign Out aqui, ele sai, desloga e fica nesse ciclo aqui. Tá plenamente funcional. Só não tá bonito, mas tá funcional, é isso que importa. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar. Vai ter uma aula quarta-feira que vem, dia 20. Deixa eu ver aqui. A gente vai ter uma aula vivo dia 22, se eu não me engano. E a gente tira mais dúvidas lá. Eu posso repetir esse processo ou fazer de outra forma. Mas é isso aí. O que eu posso me lembrar é isso. Deixa eu ver aqui. A gente tem um conteúdo, tem uma colinha aqui de conteúdo. Deixa eu ver se eu falei de tudo. Com as credenciais do Google, limitar quem está logado pelo Sign. Pegar a informação do front, que é o user session, e pegar a informação do... Perfeito. Então é isso, gente. Qualquer dúvida vocês me entregam aí. Eu vou estar fazendo uma lista para vocês praticarem esse passo a passo aqui. E mais algumas informações que eu achei importantes, se tiver mais alguma. Mas o básico é isso. A gente se vê na aula ao vivo. E boa sorte no processo de trainee. Qualquer coisa, tamo aí. Só mandar mensagem. Valeu!